Até agora, então, desenvolvi estes aspectos vinculados ao pensamento do jovem Nietzsche, já fazendo, agora em resposta à pergunta do Eugênio, uma certa incursão pelo Nietzsche que, digamos, rompe já com Schopenhauer e enceta o caminho da sua própria filosofia, a partir da obra Humano, Demasiado Humano. Mas, no entanto, acho que este ideal de educador, esta ideia reguladora da formação permanece no pensamento de Nietzsche até o seu final. Um texto que eu acho importantíssimo para o pensamento de Nietzsche sobre o educador e a formação de educadores é justamente aquele que se encontra em Humano, Demasiado Humano 2, o aforismo número 267, em que Nietzsche vai dizer: não há educadores. Como pensador, só se deveria falar de educação por si próprio. A educação da juventude por outros, ou é um experimento realizado em alguém desconhecido, incognoscível, ou uma nivelação por princípio, para adequar o novo ser, seja qual for, aos hábitos e aos costumes vigentes. Nos dois casos, portanto, algo indigno do pensador. Obra de pais e professores, e aqui estamos todos nós implicados, que um desses audazes honestos chamou de nossos inimigos naturais. Então, vejam aqui a importância disto para nós, que somos nós mesmos educadores e professores. Digamos, a concitação a não permitir que nos transformemos em inimigos naturais da tarefa de formação e da tarefa de educação. Um dia, quando há muito tempo estamos educados, segundo a opinião do mundo, descobrimos a nós mesmos. Começa então a tarefa do pensador, é tempo de solicitar-lhe ajuda, não como um educador, mas como um autoeducado que tem experiência. Ora, isto, a meu ver, é muito característico do pensamento nietzschiano, a saber, para efetivamente educar, formar, é preciso que alguém seja ele próprio formado. É preciso que alguém tenha se colocado a caminho de si mesmo, a caminho do desenvolvimento da sua própria capacidade de julgar, pensar por si, desenvolver o seu discernimento, desenvolver a sua sensibilidade, desenvolver os seus próprios talentos, integrá-los neste conjunto harmônico que é a estrutura de uma personalidade autêntica, segundo Nietzsche. Eu queria afirmar aqui que digamos, esta meta da formação e da educação para a cultura, enquanto um elemento constitutivo e uma parte fundamental da crítica nietzschiana da modernidade, ela tem hoje uma atualidade e uma relevância que, na minha opinião, mal podem ser exageradas. Eu acredito, inclusive, e pretendo mostrar isto aqui para vocês, que esta vertente do pensamento de Nietzsche, que eu gostaria de subsumir sob um conceito chamado barbárie civilizada, é tão importante para nós hoje que nós realmente deveríamos empregar o nosso tempo para refletir a respeito, sobretudo nós que estamos empenhados em uma prática social como aquela da educação e da formação. Para mostrar, a meu ver,
apenas como indicativo. A persistência destes insights fundamentais de Nietzsche sobre educação e educadores ao longo de todo o seu pensamento, eu indico alguns textos, como, por exemplo, o aforismo número 21 do primeiro livro de A Gaia Ciência. Tomaria a liberdade de indicar passagens selecionadas sobre a Bildung, sobre a formação em Assim Falou Zaratustra, em Para Além de Bem e Mal, em Crepúsculo dos Ídolos, mas também, ao longo de todos os textos inéditos não publicados por Nietzsche, desde 1885 até o final de sua vida lúcida, recorrentemente este tema reaparece, e este conceito, barbárie civilizada, é alguma coisa que me parece permanecer como um marco, uma diretriz no pensamento de Nietzsche. Ele já está presente lá no início, no seu período de magistério na Basileia, e este é um conceito que Nietzsche compartilha com o seu colega lá da Basileia, com o historiador Jacob Burckhardt. O que é uma barbárie civilizada? De início, nós temos a impressão que há uma oposição entre barbárie e civilização. E, no entanto, Nietzsche e Burckhardt concebem a modernidade, o nosso tempo, como um tempo de barbárie, precisamente porque nele se opera uma confusão entre civilização e cultura. Ou seja, entre o conjunto dos meios, dos recursos e dos dispositivos, inclusive técnicos, para a manutenção e a reprodução da vida material, conjunto de bens, riquezas, facilidades, comodidades, segurança, luxo, etc. Ou seja, tudo aquilo que faz parte da civilização, do processo civilizatório, com cultura. O que é cultura? Cultura significa justamente o cultivo daqueles pendores espirituais da humanidade, a saber, cultura como a esfera dos valores superiores que se desdobram na arte, na ciência, na filosofia, na religião, etc. A esfera superior do espírito humano. Justamente o cultivo para estes valores é a tarefa da cultura. A cultura, para Nietzsche, significa, assim como significava para Burckhardt também, significava a criação de um estilo que dá uma determinada configuração, que plasma um determinado caráter, como, por exemplo, a cultura grega ou a cultura romana. Nesses dois casos, nós temos paradigmas de como o mesmo traço, esta unidade, impregna tanto o Estado grego, quanto a sociedade grega, quanto a filosofia grega, quanto a cultura grega, ou romana, por exemplo, o direito romano, como é isto que se diferencia dos processos que mantêm e reproduzem a vida material. E que a confusão entre estes dois planos transforma a civilização, por mais rica, refinada e sofisticada que ela seja, em barbárie, porque ela despreza o cultivo destes outros elementos que estão ligados aos pendores espirituais de uma personalidade autêntica. Ora, como se faz isso? Precisamente atrelando e adaptando a formação a exigências heterônomas àquelas da cultura, ou seja, a exigências próprias do processo civilizatório, portanto, dos dispositivos de produção e reprodução da vida material, a saber, as exigências, por exemplo, do mercado.
tá? As exigências do modo de produção, naquele momento, do modo de produção capitalista, tal como se configurava nas sociedades emergentes da Revolução Industrial. E, para isso, eu vou ler um texto que eu separei para esse nosso encontro de hoje e que eu considero verdadeiramente exemplar. De acordo com Nietzsche, o mais obstinado anseio da civilização moderna consiste em fazer o homem, tanto quanto possível, utilizável e aproximá-lo, tanto quanto possível, de uma máquina infalível. Duas características, portanto. A característica da instrumentalização e a característica da subordinação aos critérios de utilidade, maximização de rendimento, eficácia, diligência, prestabilidade, utilidade. Para esta finalidade, ele tem que ser equipado com virtudes de máquina. Ele tem que aprender a sentir os estados nos quais trabalha de maneira maquinalmente utilizável, como os de mais elevado valor. Para tanto, é necessário que os outros estados sejam tornados, tanto quanto possível, penosos para ele, tanto quanto possível, perigosos e suspeitos. Vejam, aqui nós temos o exemplo claro daquilo que seria a antipedagogia, a antiformação para Nietzsche, a saber, a dissipação dos pendores, a dissipação das capacidades e habilitações de alguém em proveito de um ou de um único aspecto da sua formação, a saber, justamente daqueles estados ou daquelas habilidades que tornam possível o seu funcionamento maquinal, a sua funcionalização, a sua transformação em peça útil de uma engrenagem e fazendo com que todas as suas outras possibilidades, todas as suas outras potencialidades sejam objeto de desprezo, sejam tornados penosos, perigosos e suspeitos. Aprender algo que não interessa, reconhecer justamente aí o seu dever nesta atividade objetiva, aprender a avaliar separados um do outro o prazer e o dever. Esta é a inseparável tarefa e realização do sistema de ensino superior. Esse ponto que me parece fundamental aqui, esse par da tarefa de aprendizado, da relação ensino-aprendizado, tudo aquilo que leva à gratificação, à realização, ao prazer, transformar o ensino-aprendizado em uma tarefa penosa, em algo que é da ordem do dever, em dissociar, separar, opor prazer e dever. Essa é a inseparável tarefa e realização do sistema de ensino superior. Por isso, o filólogo foi até agora o educador em si. Vejam, Nietzsche agora, e esta é também uma contribuição que eu gostaria de dar aos colegas e a mim mesmo, né, que Nietzsche faz uma reflexão em que ele inclui a si próprio, por isso filólogo, e ele próprio era filólogo de profissão, foi até agora o educador em si, a saber, o modelo de educador, porque a sua atividade fornece um modelo de uma monotonia da atividade que chega ao grandioso. Sob a sua bandeira, o discípulo aprende a trabalhar como um boi, condição prévia para uma aptidão inicial para o cumprimento maquinal do dever, como funcionário do Estado, como esposo,
como aprendiz, como burocrata, como leitor de jornais, como soldado. E aqui, então, nós vemos essa especificação de figuras a que Nietzsche se refere. O sistema de ensino superior visa a formação para o desempenho eficaz de um determinado papel social, ou seja, para o desempenho de uma função. O sistema de educação é um sistema que funcionaliza, ao invés de promover a verdadeira personalidade, o cultivo dos próprios pendores. Ainda mais do que qualquer outra, tal exigência necessita de uma justificação filosófica e de uma transfiguração por parte de alguma infalível instância. Os sentimentos agradáveis têm de ser, em geral, desvalorizados como de nível inferior. O dever em si, talvez até o patos da referência face a tudo que é desagradável, esta exigência, falando imperativamente, como além de toda utilidade, divertimento, finalidade. A forma da existência maquinal como suprema, a mais digna honra, idolatrando a si mesma. Tipo Kant como fanático do conceito formal tu deves. Bem, algumas palavras a respeito deste texto. Trata-se de um texto que foi escrito por Nietzsche no outono de 1887 e, portanto, faz parte do último período da sua produção filosófica. Um texto que não foi utilizado por ele para fins de publicação. Este texto permaneceu inédito como parte do seu espólio filosófico. Mas os elementos que estão presentes neste texto migraram sob formas diferentes para vários outros textos publicados por Nietzsche nesse período. Seja, por exemplo, Crepúsculo dos Ídolos, ou mesmo textos que são anteriores a 1887, onde essas ideias já estavam presentes, como, por exemplo, para Além de Bem e Mal e para a Genealogia da Moral. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que, do ponto de vista nietzschiano, acontece na modernidade cultural um desvirtuamento dos fins autênticos da cultura e dos fins autênticos da atividade e da prática social da educação. A educação não prepara mais para o cultivo de si, a educação prepara para o desenvolvimento de habilidades maquínicas. A educação prepara para o sucesso, para o êxito no desempenho de papéis sociais, com vistas à consecução, com vistas ao alcance, à realização de um fim último, que é a maximização da utilidade social. Ou seja, a educação visa a produção de indivíduos que sejam capazes de desacoplar inteiramente o desempenho das suas aptidões e das suas capacitações profissionais de qualquer tipo de realização que seja uma realização efetivamente gratificadora no sentido do desempenho prazeroso de uma determinada atividade. No fundo, e este é o ponto
nodal, nevrálgico deste inédito que eu trouxe para o nosso encontro de hoje, a educação, tal como praticada por nós na modernidade cultural, conserva, ainda que de maneira muito disfarçada, os traços de um elemento sacrificial, a saber, aquilo que corresponde ao desempenho da nossa atividade profissional, aquilo para o que nós somos efetivamente formados e educados, deve ser desenvolvido e desempenhado como sendo um dever, como alguma coisa que é, de certa maneira, transfigurada filosoficamente, que é transfigurada sob a forma de uma roupagem filosófica que carrega consigo todos os elementos próprios da sacralização religiosa. É isto que Nietzsche quer insinuar quando chama Kant aqui de um fanático do conceito formal tu deves. Ou seja, a formação, a educação, a preparação para o sucesso social, para o êxito social, para o desempenho eficaz das nossas atividades profissionais tem a ver com o sacrifício da nossa autêntica, verdadeira, própria natureza, do nosso si mesmo. Ela é uma tarefa, em última instância, de adaptação. Ela é uma tarefa de ajustamento às exigências da sociedade na qual nós nos inserimos, exigências que vêm de códigos preferenciais, que são da ordem, por exemplo, da economia, ou do poder, mas que, de certa maneira, nos mobiliza como vítima sacrificial para o desempenho eficaz desses papéis, que podem ser, tal como a enumeração que Nietzsche diz aqui, o burocrata, o esposo, o funcionário de Estado, o operário, o banqueiro, enfim, todas estas figuras que integram o sistema global da sociedade, para as quais, com o sacrifício e o empenho de nós mesmos, a educação nos prepara. Ou seja, a educação, que deveria ser tarefa de formação e cultivo, acaba por se realizar numa sociedade como a nossa, como desvio precisamente desta finalidade, desses valores. A educação e a nossa paideia nos desvia justamente deste cultivo dos nossos talentos e os sacrifica em proveito de uma funcionalidade, de uma adaptabilidade que é própria do instrumento. A saber, esse desenvolvimento de habilidades maquinais é precisamente aquilo que nos transforma em instrumento, em ferramenta, em algo que nos atrela às exigências maquínicas e nos adapta a um sistema global de interesses e rendimentos. Por isso, para concluir de minha parte, eu gostaria de dizer, provocativamente, que a tarefa que Nietzsche, que a crítica de Nietzsche à modernidade cultural e no interior da crítica de Nietzsche à modernidade cultural, a sua crítica de Nietzsche à tarefa da educação, tal como concebida em nossas sociedades, poderia se resumir em duas palavras: a barbárie civilizada que leva ao sacrifício das nossas potencialidades em proveito do desenvolvimento de habilidades maquínicas, esta barbárie civilizada é algo muito próximo com escravidão mental. E, portanto, tudo se passa como se o desenvolvimento do nosso sistema de ensino superior fosse a realização precisamente do contrário daquilo que as luzes e o esclarecimento havia apregoado. Ao invés de emancipação
e o desenvolvimento da capacidade de pensar por si como autonomia, liberdade, cultivo da sensibilidade do intelecto, leva precisamente a esta, digamos, adaptabilidade, a esta abdicação de si, a esse atrelamento a fins heterônomos e, nesse sentido, a uma espécie de escravidão. Ou seja, a educação mostra como em nós o esclarecimento se realiza como o contrário de si mesmo. Vou concluir para mostrar como isto é atual, lembrando justamente aquilo que os filósofos Adorno e Horkheimer escreveram a propósito de Nietzsche. Em seu texto, A Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer escreveram um excurso dedicados a Friedrich Nietzsche e ao Marquês de Sade, com o objetivo de mostrar como estes filósofos, que, na verdade, são notoriamente conhecidos como inimigos do esclarecimento, são aqueles que, na verdade, expressam a verdade do esclarecimento. Cito uma passagem, agora não de Nietzsche, mas de Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento. Aspas. Ao contrário de seus apologetas, ou seja, ao contrário daqueles que são seus defensores, os escritores sombrios da burguesia, e neste caso os escritores sombrios da burguesia são nominalmente Nietzsche e Sade, não tentaram distorcer as consequências do esclarecimento recorrendo a doutrinas humanizadoras, ou seja, não tentaram a edulcoração e a transformação das exigências próprias de uma sociedade mercantil, disfarçadas sob a roupagem dos conceitos filosóficos ou sob a roupagem de categorias que são, em última instância, de proveniência religiosa, como, por exemplo, a sacralidade do dever. Não. Estes autores sombrios não tentaram esse tipo de edulcoração, de distorcer as consequências do esclarecimento recorrendo a doutrinas humanizadoras. Eles não pretenderam que a razão formalista, veja um texto que eu citei de Nietzsche, Kant, o fanático do conceito formal, não pretenderam que a razão formalista tivesse uma ligação mais íntima com a moral do que com a imoralidade. Enquanto os escritores luminosos protegiam pela negação a união indissolúvel da razão e do crime, da sociedade burguesa e da dominação, aqueles, ou seja, Nietzsche e Sade, proferiram brutalmente a verdade chocante. Ora, essa expressão brutal da verdade chocante, Kant, como o fanático do conceito formal tu deves, é justamente uma maneira de mostrar, também de modo chocante e brutal, como a educação, tal como praticada e realizada na modernidade cultural, promove a escravidão mental. Isto é justamente a crítica mais feroz de Nietzsche ao modo como a verdadeira paideia abdica, se autodemite da sua tarefa fundamental, qual seja a de estabelecer os fins e os valores supremos em vista dos quais a tarefa pedagógica de formação e de educação deve ser praticada, a saber, a autodemissão do processo superior de educação, a autodemissão da reflexão sobre o sistema de ensino e aprendizado, favorece o desenvolvimento de uma personalidade que tenha a aparência de docilidade, de utilidade, de adaptabilidade, mas que prepara as condições que são, talvez, as mais propícias
para o desenvolvimento de uma mentalidade autoritária. A dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer mostram como justamente este tipo de formação leva a uma mentalidade autoritária com tendências totalitárias bastante próximas daquela que se aproximam do nazifascismo. Bom, acho que com isso eu dou algumas indicações muito gerais e ainda bastante sintéticas do que seria uma filosofia da educação em Nietzsche ou de como pensar com Nietzsche a formação de formadores. Mais uma vez, obrigado. Professor, muito obrigado pelas suas palavras e indicações. Eu quero tomar agora a liberdade de fazer um resumo das inscrições que nós recebemos e peço a sua atenção para respondê-las. Nós tivemos aqui duas questões que eu agrupei ligadas propriamente ao pensamento filosófico de Nietzsche e um outro conjunto de questões ligadas a essas discussões do papel, na visão de Nietzsche, do papel do educador. E temos também um comentário, se for possível, eu gostaria de ler no final, o senhor que fica à vontade para comentar. As duas primeiras questões ligadas ao pensamento filosófico, propriamente dito, do Nietzsche, são estas. O Paulo Lucas da Silva, do Campus Castanhal, Paulo Lucas da Silva, pergunta: hoje tenho me deparado com neo-estudiosos de Nietzsche e percebo certa sacralização do mesmo, a partir de umas partes, de uns pensamentos isolados do autor. Minha pergunta é: até que ponto Nietzsche pode ser tomado ou acusado de inspirador dos pós-modernos? Na sequência e na esteira dos pós-modernos, até que ponto o pensamento de Nietzsche pode estar contribuindo para o relativismo, tanto epistemológico quanto moral e pedagógico? Professor Giacoia, eu vou engatar a segunda pergunta, porque se trata do niilismo. O Alberto Heller pergunta: professor Giacoia, em que medida o niilismo, entre aspas, nietzscheano, poderia interferir negativamente nas dinâmicas educacionais, entre parênteses? Por exemplo, quando não apenas se contesta os valores vigentes, mas se passa a não mais confiar em qualquer valor? Sua palavra, professor. Essas duas perguntas, elas mostram, digamos assim, a fecundidade do campo pelo qual nós transitamos. Para ser honesto, eu diria, eu não sou capaz de responder a essas perguntas. Eu sou apenas capaz de oferecer um conjunto de elementos, de subsídios, para que as pessoas que formularam essas perguntas, e para nós todos que estamos empenhados nesse diálogo, possamos pensar um pouco a respeito da magnitude dos problemas que estão envolvidos nessas questões. Eu vou começar com aquela que me parece a mais fácil. Mas veja, é mera aparência, porque no fundo ela é tão complexa e tão problemática quanto a segunda. Bom, sacralização. O que é que significa sacralizar alguma coisa? Se nós pegarmos este conceito de sacralização e o vincularmos de alguma maneira ao âmbito sacrificial das práticas religiosas, nós deveríamos ser... Veja, eu estou um pouco preocupado com o tempo, porque entre todas as questões que estão ligadas no atrelamento da formação às exigências do mercado, existe esse problema do tempo, né? Mas da economia do tempo, da usura do tempo, vamos dizer assim. Também isso é uma questão religiosa, diga-se de passagem. Mas, enfim, é precisamente isso o que não deve ocorrer com a filosofia de Nietzsche e o pensamento de Nietzsche.
Se nós pegarmos um dos textos mais, digamos assim, paroxísticos de Nietzsche, que é justamente o texto de sua autobiografia, de sua autoapresentação, Et Homo, eu insisto, vejam, o próprio título, Et Homo, é paródico, né? É uma referência aos evangelhos, acrescentado de um subtítulo, como alguém se torna o que é, na verdade, uma reminiscência de Píndaro. Então, vejam, só isso já bastaria para nós tomarmos um certo pé atrás em relação a essa sacralização. E nesse texto, Nietzsche diz, por favor, eu não sou nenhum fundador de religião, não sacralizem os meus textos. Eu prefiro antes ser um bufão, ou seja, um palhaço. É preferível um palhaço, um bufão, do que alguém que desenvolva esta aptidão a ser um espantalho moral. Quer dizer, justamente não sacralizar o pensamento de Nietzsche, torná-lo objeto de uma reflexão e de uma ruminação própria, que, digamos assim, não seja outra coisa do que isto que ele indica como tarefa da educação, um caminho para si mesmo, que seja capaz de fazer com que nós sejamos capazes de pensar com ele, eventualmente, inclusive, contra ele. Talvez, na maioria das vezes, até contra ele, necessariamente contra ele, para saber se nós seríamos realmente capazes de nos colocar à altura das exigências desse pensamento. Muito mais, portanto, importante, a meu ver, do que saber se ele inspira ou não inspira modernos ou pós-modernos, seria o que está implicado, quais são as exigências que estão postas por Nietzsche nos seus textos, como sendo exigências que comprometem o seu leitor. Eu acho que, antes de tudo, a gente deveria se perguntar o que significa ler Nietzsche. O que é que significa ler Nietzsche até o fim? O que é que significa medir-se com o pensamento de Nietzsche? Eu acho que isto é realmente algo muito próximo daquilo que Nietzsche chama de filosofia e daquilo que ele considera como tarefa da paideia, como tarefa de formação. Não se trata de colocar alguém como epígono, como discípulo, como seguidor, mas trata-se de preparar alguém para ser capaz de pensar por si. Então, acho que este ponto, digamos assim, a elisão de toda tentativa de sacralização é a exigência, a meu ver, mais genuína do pensamento nietzschiano. O tributo que se possa fazer para o pensamento de Nietzsche seria que alguém se colocasse na posição de discípulo ou de seguidor. Esse é um alerta muito grande para a época atual, que nós vemos nas redes digitais legiões de seguidores de nada, não é? Legiões, a própria ideia de seguir algo, seguir alguém, as pessoas nem refletem propriamente sobre o que estão seguindo, mas são legiões, né? O senhor poderia seguir, professor? Nós temos algumas perguntas sobre a área da educação, embora o senhor já tenha falado muito. Só, por favor, concluir com isso com apenas uma palavra. Precisamente isso que você disse é o niilismo. Isso é uma expressão talvez mais evidente do niilismo, deste vazio, deste nada que nos faz, em última instância, seguir qualquer coisa, sem saber efetivamente a que é que isso nos conduz, sem saber efetivamente o que isso tem de substância. Eu acho que o pensamento de Nietzsche sobre o niilismo não tem absolutamente nada a ver com um pleito a favor do relativismo ético. Tem a ver com uma descrição, a meu ver, uma das mais pertinentes da nossa condição atual de vida. A saber que nós vivemos, digamos assim, no vácuo, na ausência de diretrizes de orientação para o nosso pensamento e para a nossa ação. Muito obrigado. Eu vou seguir aqui
e eu vou apenas lhe deixar à vontade para comentar, porque eu creio que as perguntas que vêm a seguir, professor Giacoia, são muito, o senhor já respondeu algumas delas, que têm a ver com o universo do educador e os dramas da atividade do educador e da formação de formadores. Eu vou lê-las e peço, são 3, curtas, e peço que o senhor fique à vontade para comentar. A Lúcia pergunta, no contexto da educação, ao tomar Nietzsche como referência, enfrentamos a dificuldade de como compreender o sujeito. Afinal, ele é feito de muitas almas. Então, parece que precisamos diferenciar, aqui em alemão, diferenciar o Ich do Selbst para entender a tarefa da formação. Professor Giacoia, poderia nos ajudar a pensar essa diferença para compreender este caminho ao si próprio? Qual é o estatuto do sujeito em Nietzsche? A Ana e o Augusto perguntam, professor, de que modo o cuidado e cultivo por parte do educador promove o encaminhamento do educando a si mesmo? Para Nietzsche, o educador ocuparia uma posição privilegiada em relação ao aluno para reconhecer e indicar o caminho? E, por fim, o Jefferson pergunta, professor Giacoia, como podemos relacionar o pensamento de Nietzsche com a atual realidade da educação brasileira, em que me parece que enfatiza a técnica, sobretudo? É isso, professor Giacoia. Muito obrigado mais uma vez. Você me coloca na hercúlea tarefa de tentar oferecer algum tipo de resposta a essas questões tão importantes. Eu vou tentar, mais uma vez, fazer o que está em meu poder para poder, digamos, resumir elementos que podem oferecer algum tipo de contribuição para uma reflexão sobre essas questões. Em primeiro lugar, eu agradeço muito esta indicação, a diferença entre o ego, o ich, o eu, e o selbst, e o si próprio. Eu acho que isto é realmente fundamental. A questão do estatuto do sujeito em Nietzsche, eu acho uma das questões magnas do pensamento nietzschiano, e muito rapidamente eu diria, Nietzsche diferencia com toda clareza entre eu, ego e selbst, si próprio. Este é um assunto que eu já tratei inúmeras vezes em textos que escrevi. Eu tomo a liberdade de remeter a pessoa que me perguntou aos textos que eu publiquei a esse respeito, por economia de tempo aqui, mas apenas para fazer justiça a essa interessantíssima questão. Eu acho que a reflexão de Nietzsche sobre a diferença entre o ego e o si próprio é uma dos caminhos que Nietzsche abre para o pensamento, não apenas na filosofia, mas também para a ciência posteriores. Eu acho que, por exemplo, todo o trabalho que a psicanálise vai fazer mais tarde sobre esta questão da dissociação entre a consciência e o psíquico em geral, e a diferença entre o si próprio e o eu, já está, de algum modo, prefigurada no pensamento de Nietzsche. E, sobretudo, esta ideia de que o sujeito em Nietzsche é, antes de tudo, um processo de subjetivação. Um longo processo de subjetivação que passa necessariamente pela tarefa de educação e de formação, para a qual a presença do corpo é absolutamente central. Um corpo que nós somos e não um corpo que nós temos. E, portanto, está aqui absolutamente fora de ação a divisão substancial, a oposição entre corpo e alma. Todas essas questões que revolucionam inteiramente a história da filosofia ocidental estão postas sob esta rubrica, o Estatuto do Sujeito, eu, si próprio, no pensamento de Nietzsche. Em relação ao cuidado e ao cultivo, precisamente
Nietzsche desenvolve todo o seu pensamento não apenas em torno desta preocupação com aproximar-se de si, com cuidar de si, com o trato consigo mesmo, com um empenho intransigente, eu diria radical, com a autenticidade. E isto leva o pensador Nietzsche a, digamos assim, privilegiar elementos que, em geral, na nossa cultura não são valorizados o suficiente. Por exemplo, a questão das nossas formas de vida, que vão desde as nossas relações com o meio ambiente até os nossos modos de alimentação, as nossas maneiras de relacionar com os outros. O cuidado e o cultivo de si em Nietzsche não significa autismo, concentração monádica, digamos, solipsista consigo mesmo, mas abre-se necessariamente para uma relação com o outro. E, no caso da pergunta que me foi formulada, educador e educando estão colocados em uma relação assimétrica, de modo que o educador está sempre necessariamente acima do educando, etc. Absolutamente não, porque justamente para Nietzsche, esta relação de dependência, esse colocar-se sob a autoridade de alguém, é isso que deve ser rompido precisamente pela tarefa de formação. O caminho que leva a si mesmo passa, como nós vimos nos textos já de juventude, já no próprio texto de Schopenhauer como educador, o caminho que leva a si mesmo não é o da interiorização, o do mergulho reflexivo na direção da própria interioridade, mas a indicação é dada precisamente fora, na exterioridade, pelos objetos que nós amamos, por aquilo que nós, digamos, pela qualidade dos nossos encontros, por aquilo que nós buscamos e aquilo que nós evitamos. O que um mestre deve fazer é justamente remover a erva daninha, como dizia o Nietzsche lá no texto sobre Schopenhauer. O que ele deve fazer é procurar criar aquelas condições nas quais seja capaz de emergir aquilo que é autenticamente próprio, singular do seu educando. Isto significa cuidado. Cuidado significa, para nós educadores, a prodigiosa força da modéstia e da abnegação. Renunciar ao delírio de onipotência de tentar reduzir alguém àquilo que nós acreditamos que deva ser o correto e o certo. Tentar evitar que o reconhecimento seja apenas a equiparação do outro aos nossos próprios conjuntos de valores. Formar, educar, significa justamente abrir o espaço da diferença, fazer com que o outro, enquanto outro, não seja reduzido àquilo que é o conjunto das nossas expectativas, mas seja capaz de fazer com que aflore aquilo que é próprio da sua singularidade mais verdadeira e mais própria. Para isso, é preciso ser muito forte. Porque justamente a potência do educador, neste sentido, é diretamente proporcional à capacidade da sua renúncia ao seu desejo tirânico de dominação. Relativamente à adaptação disso à realidade brasileira, bom, eu acho que isso fala por si, né? Eu acho que nós estamos colocados, infelizmente, numa sociedade em que as condições para este tipo de formação, digamos, ainda não estão dadas, não estão postas. E talvez o nosso principal compromisso seja na direção da realização dessas condições. Uma tarefa não somente
intelectual, filosófica, pedagógica, mas, sobretudo, política. Aliás, eu queria lembrar na sua fala agora, nas suas indicações, aquele aforismo sobre a soberba, Aham. me chamou muito a atenção, né? Quer dizer, é um guia, né? Não inflar-se, né? Não inflar-se, é muito importante. Professor, Exatamente. nós estamos caminhando mais para o final, infelizmente. Devo dizer aqui que nosso chat tem agradecimentos de toda ordem. Eu vou lhe encaminhar para os comentários finais, mas em nome desses agradecimentos, e de todos eles, eu gostaria apenas de ler o agradecimento do José Paulo Teixeira em relação a esse nosso encontro. O José Paulo diz: com a sua aula, professor Giacoia, engrandece e encoraja a todos na missão da educação filosófica e a da exigência do pensamento e da formação de uma nova geração de educadores e a ultrapassagem da barbárie civilizada. Muito obrigado. Os agradecimentos são bastante extensivos. Eu gostaria apenas outras perguntas eu peço ao pessoal, eu não tenho condições, tem comentários interessantes, posso fazer chegar ao senhor Por e favor. gostaria apenas de lhe deixar com as considerações finais, por favor. Eu vou fazê-las de maneira muito breve e a expressão dessas considerações é apenas a seguinte. Eu gostaria de agradecer penhoradamente, do fundo do coração, a oportunidade que vocês me concederam desse diálogo, extremamente rico, extremamente cativante para mim, algo que nos gratifica como profissionais, como pessoas que estão empenhadas, que empenharam a vida toda nesta tarefa de formação. Todos nós que somos professores sabemos o que é que significa conduzir alguém até a sua, por exemplo, dissertação, ou a sua tese doutoral, enfim, o que significa realizar um percurso de formação. Então, ocasiões como esta, em que nos é oferecida a possibilidade de uma reflexão e de um diálogo com pessoas com as quais nós podemos trocar experiências, com as quais podemos dialogar produtivamente, com as quais podemos emitir opiniões que nos concernem e receber aquelas pelas quais nós nos sentimos concernidos, é de um extraordinário valor, de um valor inestimável, e por isso eu gostaria de expressar aqui a minha profunda gratidão ao José Paulo, a você, Eugênio, enfim, a todas aquelas pessoas que foram responsáveis por esse encontro. E gostaria de me congratular com vocês pela iniciativa. Isto eu acho que é prodigiosamente importante, fundamental num tempo como o nosso, que iniciativas como essa sejam levadas a efeito. Inclusive, valendo-se de condições técnicas, né, que tornam possível uma, digamos, ampliação maior do raio de abrangência desse nosso diálogo, ainda que ele tenha que ser sacrificado às vezes em termos de duração e de profundidade, mas de toda maneira nós podemos fazer um uso sensato das condições concretas em que um diálogo como esse é possível na nossa realidade atual. Portanto, recebam aqui, do fundo do coração, o meu abraço de congratulação e os meus parabéns. Gostaria apenas de, ao concluir, incentivá-los a prosseguir com esse trabalho. Um trabalho como esse não somente é importante do ponto de vista acadêmico, científico, etc., mas ele engrandece, dignifica, enobrece, de certa maneira, justifica todo o nosso empenho e todo o esforço que nós realizamos no desempenho da nossa profissão.
eu gostaria de me colocar à disposição de vocês para aquilo em que os meus modestos préstimos possam ser desejáveis ou necessários, e para afirmar que gostaria que nossa conversa prosseguisse no futuro, sob esta forma ou sob outra, mas de qualquer maneira que nós possamos fazer frutificar mutuamente o nosso trabalho. Tá? Muito obrigado a vocês.